Oiê, vocês estão bem? Gente, mais um vídeo pro canal, de forma assim, totalmente natural, igual o outro vídeo, porque eu não esperava. Eu já tô há alguns dias, né, sem gravar pro canal, e eu tô num processo, inclusive, foi um processo muito difícil pra mim, de esperar no Senhor mesmo, que é o que eu falei pra vocês, né? Eu tô numa fase onde eu tô buscando o relacionamento do Espírito Santo, mas pedindo muito pra que Ele guie, sabe? E é muito difícil. Eu percebi que eu não tenho dificuldade em fazer, em falar de Jesus, por exemplo. A minha facilidade, que pode ser igual à sua ou diferente da sua, é me comunicar. Então eu tenho muita facilidade de me comunicar, vamos levar a sério esse canal aqui? Vamos fazer esse canal monetizar muito? Vamos, tô pronta, eu sei como fazer. Vamos fazer um perfil do zero crescer? Vamos, eu tô pronta, Senhor, é para falar de você, eu falo, eu sei viralizar, entende? E o que o Senhor está trabalhando dentro de mim é: espere em mim. Eu não preciso da sua ajuda. Quem diz que eu preciso da sua ajuda? E é esse lugar que o Senhor tem trabalhado em mim, sabe? É eu esperar nele, é ser guiada nele, é ter a paciência de fazer por ele quando ele quer e não com as minhas habilidades, sabe? Não porque eu sei, porque eu consigo. Então, é por isso que pode ser que eu demore muito para gravar os vídeos aqui no canal, porque eu tenho esperado de fato o Senhor me dar paz e me direcionar para estar aqui. E eu estava fazendo uma devocional agora de manhã, principalmente quando eu falo sobre a minha conversão e sobre quando eu uso a frase, né, o verdadeiro evangelho. Eu recebo directs de pessoas, de mulheres falando: Cat, o que você entendeu que eu não entendi? Cat, é nítido que você tá diferente. Algo mudou na sua vida, eu consigo perceber isso. Eu quero isso para minha vida também. E eu percebo que são pessoas que são almas gritando pela conversão, sabe? Gritando por entender o evangelho, sabe? E o evangelho, ele significa as boas novas, significa as coisas que Jesus fez. Então nós temos os livros do evangelho que conta as coisas que Jesus fez, o que ele quis passar pra gente com a vinda dele, sabe? E basicamente é isso, é você entender, é você compreender o que Jesus veio fazer aqui, por mim e por você. E eu tava lendo uma parte que fala assim, ó, em Atos 16, verso 14. Uma das mulheres que nos ouviam era temente a Deus e se chamava Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Paulo estava viajando, né, pregando o evangelho de Jesus para os gentios, para os judeus. E o que eu observei aqui? Essa mulher, ela já estava ouvindo. Uma das mulheres que nos ouviam se chamava Lídia. E aconteceu, no final do verso, que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. O Senhor abriu o coração dela para ela compreender o verdadeiro evangelho. Então, eu falo por mim, eu lia, mas eu não entendia. Ler é muito diferente de compreender. Você percebe a palavra que o Senhor usou aqui? O Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem. Ela ser gravada dentro do seu coração, sabe? Então tem muita gente que lê a Bíblia, tem muita gente que viveu a vida toda na igreja como eu, que não entendeu, que não compreendeu. Mas aqui tá o porquê. Só o Espírito Santo, só Deus nos convence. É com a permissão dele que o nosso coração consegue acolher a mensagem do Evangelho. Eu queria passar para você. Se a sua alma tá gritando, sabe, pedindo preenchimento desse vazio que talvez você esteja sentindo, se você vê as pessoas convertidas e fala: meu Deus, eu queria entender o que elas estão entendendo, o que é que ela tá vendo que eu não tô conseguindo ver. Já recebi muitas mensagens assim. Isso tá acontecendo porque o Senhor não abriu o seu coração para compreender. E sabe o que talvez falte? Uma oração assim: Senhor, eis-me aqui. Eu não entendo a tua palavra. Eu consigo notar que eu não entendi o seu evangelho, eu nem sei o que isso significa. Eu tenho a Bíblia, mas eu percebo que eu não estou compreendendo. Senhor, por favor, abre o meu coração
para acolher a mensagem. Abre o meu coração para mim entender a tua palavra. Abre a minha mente, renova a minha mente. Eu quero entender o sacrifício. Eu quero entender se eu sou salva ou se eu não sou salva. Eu quero, através da tua palavra, ser convertida. Permita, por favor, que o Espírito Santo me convença. Porque eu tenho certeza, gente, que não foi porque eu li, porque eu tô lendo ainda, tá? Eu li pouquíssimo da Bíblia, pouquíssimo. E tenho muita dificuldade de compreensão. Então, quando eu li isso, eu falei, meu Deus, isso não serve só para as pessoas que vão se converter, sabe? Eu acho que essa oração a gente precisa levar para nossa vida. Toda vez que a gente for ler, Senhor, eis-me aqui, eu estou com a tua palavra. O desejo do meu coração é o compreender. Por mais que a minha carne tente a me tirar desse momento, por mais que a minha rotina, eu priorize a minha rotina e não priorize... A palavra de Deus tem sido negociável na minha vida. Por favor, nesse momento, eu estou sendo sincera. Nesse momento que eu estou aqui diante da tua palavra, eu confesso, eu quero entender, eu quero compreender. Eu tenho orado muito. Hoje, inclusive, antes do devocional, eu agradeci a Deus, agradeci ao Espírito Santo, porque eu tenho sentido vontade de ler, sabe? E é uma coisa que se você fica 2 dias sem ler, 3 dias sem ler, isso vai diminuindo, sabe? E eu tinha orado por isso, porque eu tava com dificuldade de querer ler. E é a palavra de Deus, gente. É a história sobre Jesus, é a história do nosso Salvador, é a história do nosso Deus, o nosso Criador. É a palavra dele, é o que ele escreveu para nós. Como eu não estou desesperada por ler? Simples. Eu sou uma pecadora. É isso, meu coração, se eu não alimento meu espírito, a minha carne me alimenta. Escutei essa frase esses dias de uma amiga. Se a gente não alimentar o nosso espírito, a nossa carne vai alimentar a nossa carne. É a gente orar e falar, Senhor, eu confesso, eu quero entender a tua palavra. Por favor, eu não tenho QI. Às vezes eu oro e falo, Senhor, eu não tenho QI para entender essas palavras. Eu vou pesquisar, mas eu não tenho QI para interpretação de texto. Gente, eu nunca estudei interpretação de texto. Eu tenho muita dificuldade, confesso para vocês, em interpretar certo o que está acontecendo aqui. Mas é o Espírito Santo que vai mostrar, porque a palavra é viva. Eu já li o que eu estou lendo aqui, tá? Eu passo aqui, ó, que nem aqui, ó. Essa parte do 17 eu não li. E essa parte do 16 eu não li. Tá aqui grifadinha com o meu canetão. Eu já li isso aqui. Mas é como se eu não tivesse lido. Eu estou conseguindo perceber coisas diferentes. O Espírito Santo está me falando coisas diferentes. E vai ser assim. Não é terminar de ler a Bíblia e pronto. A palavra é viva. É a gente abrir a Bíblia e falar, Espírito Santo, o que o Senhor quer me mostrar? O que você quer falar comigo? Abre a minha mente. Eu sou leiga, eu não entendo. Abre a minha mente. Deus, por favor, abre o meu coração para a tua palavra. Eu quero me converter, eu quero entender a sua palavra, eu quero entender sobre o sacrifício de Jesus, o que é que ele veio fazer, o que esse Jesus, tão famoso Jesus, fez por mim que eu não consigo entender, sabe? Por isso que eu falo, compreender a mensagem, acolher a mensagem, só acontece depois que Deus abre o nosso coração, sabe por quê? Porque eu sou prova viva disso, eu sei, eu passei a minha vida toda na igreja, repetindo, Jesus me salvou dos meus pecados. Só que se alguém perguntasse se eu era pecadora, eu falava que não. E eu só falava que não porque eu não estava lendo a Bíblia. Porque, gente, de verdade, quando você começa a ler, você vê o tanto que Deus fala que nós somos pecadores. E por que nós somos? Só que não era o momento do Senhor abrir o meu coração. Então, é isso que eu queria falar pra vocês, sabe? Começa a orar a Deus, vamos mudar as nossas orações. Eu falo porque eu vou fazer isso agora, sabe? Antes de eu ler, eu sempre vou falar, Senhor, meu coração é duro, meu coração é mau, a minha intenção é má, eu sou má. Por favor, abre o meu coração nesse momento, para que eu consiga entender o que eu vou ler. Eu quero muito ser apaixonada por ler a sua palavra. Mas da minha natureza, eu evito isso o máximo que eu posso. Senhor, por favor,
abre o meu coração de uma tal maneira que a tua mensagem, enquanto eu leio, que a tua palavra, que sabe, o princípio, o que o Senhor quer me passar, entre como uma flecha dentro do meu coração e que ela permaneça ali. É uma coisa que eu tenho orado muito, Senhor. Permita que o que o Senhor está me mostrando, sabe, que nem essa mensagem aqui, que fique cravado dentro do meu coração. Porque quantas vezes eu li, no dia seguinte eu já nem lembrava mais o que eu li, sabe? Então, eu quero, Senhor, que a sua mensagem entre dentro de mim, que eu possa acolher com carinho, sem orgulho. Porque gente, os nossos olhos já têm uma vida, os nossos olhos já, sabe, a gente só quer ler o que a gente quer se achar dentro da Bíblia. A gente quer que tudo que for de bênção aqui seja para nós. E muitas das vezes não é, sabe? Então, foi isso que o Senhor colocou dentro do meu coração, para minha vida. E eu quis compartilhar com vocês, né? Eu senti muito forte do Espírito Santo pedir para mim compartilhar com vocês. Porque às vezes você só não entendeu porque você não fez a oração específica que o Senhor está esperando que você faça. Deus é tão detalhista, gente. E a intimidade é assim. Quando a gente é íntimo de uma amiga, a gente conta as coisas com detalhes. Como eu tô me sentindo? Eu tô me sentindo assim, naquele momento eu me senti desse jeito, eu quis falar isso, né? Assim. E é dessa forma que a gente precisa falar com o Senhor, sabe? Com intimidade, Ele é nosso Pai. Pai, eu tô me sentindo assim. Será que o Senhor poderia, por favor, me ajudar? Pai, eu tô me sentindo... Eu me sinto a única pessoa do mundo que não entendeu ainda o que tá acontecendo, né? Eu tô me sentindo... Eu fui a última a me converter da minha família, né? E eu não entendia. E muitas das vezes eu me senti de fora, sabe? Todo mundo conversando sobre a tal da salvação, o tal de que é pecador, e eu por fora, assim, sem entender. E eu me sentia de fora mesmo, sabe? E às vezes só falta isso. Ele é nosso Pai, sabe? Ele é nosso Pai. É uma coisa que eu tenho muita dificuldade, inclusive eu comentei no grupo ontem das meninas. Nós e a nossa dificuldade de compreender que nós somos filhas amadas do nosso Pai. Só o fato de a gente fazer as coisas com as forças dos nossos braços significa que a gente não acredita que Ele pode fazer mais, melhor. A gente não descansa, a gente não deixa Ele fazer, sabe? A gente não deixa Ele preparar, a gente quer controlar tudo. Então eu sinto que, e eu creio, que depois que nós mudarmos a nossa oração e começarmos a orar para o Senhor abrir o nosso coração, como abriu o coração da Lídia, para ela acolher a mensagem do Evangelho, grandes coisas vão acontecer nas nossas vidas. A nossa mente vai ser renovada através da palavra de Deus. Nós vamos entender, nós vamos amar. Eu creio. Eu espero que você tenha entendido. Mais um vídeo gravado assim, do nada. Mas, enfim. Eu espero que a palavra de Deus entre como uma flecha dentro do seu coração. Que ela entre em mim também. Eu creio, Senhor, eu creio de alma. Eu desejo isso do fundo do meu coração. Eu desejo ser apaixonada, sabe? Falar da Bíblia assim, com aquele brilho nos olhos que a gente vê algumas pessoas falando. E é só Deus para fazer com que isso aconteça. Não é com as nossas forças. Agora eu vou abrir a Bíblia e eu vou ler e eu vou entender porque eu estou lendo. Se o Espírito Santo não quiser, gente, esquece. Muitas das vezes a gente vê, por exemplo, eu vejo muito isso no encontro de mulheres. Mulheres que já estão convertidas e que o marido não, por exemplo. E eu vou ler pra vocês. Pedro. Nossa, abri na mesma parte. Abri na página. Glória a Deus. Pedro 3, verso 1 e 2. Da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa a vosso marido, com o propósito de que, se alguns deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento de sua esposa, testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. Quando eu li isso, eu fui pesquisar o significado da palavra admoestação. E significa uma advertência, um conselho ou uma repreensão.
seja dada com amor ou não. E muitas das vezes a gente quer, ei, lê a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia, mas também você não está lendo a Bíblia. Esse conselho dado com amor ou não é o que o Senhor quer. Porque não é a gente que vai convencer. É isso que significa essa palavra. Eles vão ser convertidos quando o Espírito Santo abrir o coração deles e eles notar, nossa, minha esposa está lendo a Bíblia. De fato, esse negócio que minha esposa está acreditando está mudando, porque ela está sendo tão honesta, ela está sendo tão respeitosa. Depois ainda fala, né? Toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato, que é de grande valor na presença de Deus. É um espírito amável, é um interior manso, pacífico, sensato. Que a palavra de Deus, gente, faça isso com a gente. E que através do nosso testemunho, em silêncio, o Espírito Santo de Deus abra o coração das pessoas ao nosso redor, da nossa família. Muitas pessoas devem estar, meus pais não entendem, minha irmã não entende, a minha amiga não entende. Que através do nosso testemunho, de forma honesta e respeitosa, a gente consiga passar o que Cristo quer, sabe? A gente consiga dar um testemunho cristão e que o Espírito Santo abra o coração dessas pessoas para que elas consigam compreender o significado do verdadeiro Evangelho, para que elas consigam compreender que elas foram salvas de todos os pecados e que não é as obras dela, que ela é incapaz de conseguir ser salva sozinha, que ela consiga aceitar o sacrifício de Deus, de Jesus Cristo. Enfim, é isso que o Senhor colocou dentro do meu coração. E é isso, gente. Tô até aliviada. Que Deus abençoe a sua vida, tá? E que você consiga e se dedique de forma disciplinada, com o coração disposto à palavra de Deus. Um beijo. Até o próximo vídeo.